Bom, falar um pouco dessa questão é sempre lembrar que Belo Horizonte, assim, a exemplo de São Paulo, Rio, Recife, Porto Alegre, como centros urbanos, eles foram aos poucos modificando a maneira de lidar com o lazer, a diversão e principalmente com o reconhecimento de alguns grupos e comunidades. Né? A questão LGBT também está ligada à questão de certa forma, marginalidade, porque estava fora daqueles contextos em que os grupos tradicionais se encontravam e se divertiam, etc. e tal. Belo Horizonte nasceu como uma cidade, a princípio, de profissionais do Estado, e depois as pessoas que foram migrando para cá para encontrar melhores condições de vida. E aí, de acordo com esse público que ia chegando, a cidade também ia se atualizando, criando condições, espaços, né, situações que permitissem a essas pessoas que moravam na cidade ter o encontro com o lazer, a diversão e o contato, principalmente a interação. Né? É bom sempre lembrar que quando a gente fala do público LGBT, a gente tem que lembrar, por exemplo, de comunidades negras, temos que lembrar, por exemplo, do pessoal da periferia da cidade, etc. e tal, que também em busca de lazer foram criando seus espaços e condições para isso. Uma das questões fundamentais dessa situação é lembrar que primeiro, o preconceito social propriamente dito impedia essas pessoas de estarem nos mesmos espaços que as outras. Então, diante disso, elas acabavam criando alternativas para si. E quando fazia essa movimentação, elas acabavam gerando novos espaços. E as primeiras boates, as primeiras casas noturnas de Belo Horizonte ligadas ao grupo LGBT, eram sempre espaços próximos ao centro, mas um pouco distantes do dia a dia das pessoas normais e funcionavam geralmente com uma certa clandestinidade. Aos poucos isso foi mudando. Se a gente for olhar um pouco a atualidade hoje, a gente percebe já que os espaços até são muito comuns. Você encontra tanto grupos LGBT em espaços que estão outros tipos de público também. Então há um certo ecletismo e muda muito mais pelo gosto do tipo de música, o tipo de dança ou o tipo de diversão, que é o que classifica as pessoas, não necessariamente as situações. Claro que os espaços dedicados ao público LGBT e simpatizantes multiplicou, principalmente aqueles lugares também considerados friendly, né, que é próximo de amizade e de tolerância à diversidade. Isso também permitiu a mescla de públicos. Né? Se isso contribui para o preconceito, eu acredito que não. Né? Você vai, na verdade, ter uma exposição de algo que já existia, né, de uma parte de um grupo, a curiosidade por parte de outros, e isso no mesmo espaço gera uma certa ajuste de tolerância, de respeito, em que os grupos todos vão ter que de certa forma, equilibrar a maneira de interagir. Né? Alguns que têm mais dificuldade em lidar com a diversidade fora daquele padrão de educação e de formação e de expectativa que nós temos, vai ter que lidar com um grupo que luta por espaço, pressiona por manifestação e visibilidade. Então tudo isso no mesmo espaço acaba gerando, eu acho que uma questão social interessante, que é provocar nas pessoas uma visibilidade, um conhecimento e ter ideias e pensamentos renovados e mudados. E os dois grupos mudam. Isso eu acho que é importante ressaltar. Nenhum grupo fica exatamente igual, pensando e vendo as coisas da mesma maneira. Né? Então eu acho que aumentou sim o número de ambientes ligados ao público LGBT, mas ao mesmo tempo também aumentou o número de espaços também de tolerância na sociedade que permite uma diversidade e um trânsito maior de pessoas, de questões, espaços e aspectos diferentes. Contribui para o preconceito na medida em que expõe o que já existe. Não é que vai aumentar algo. Isso já está ali, só está latente e de repente se torna exposto. Mas também ao mesmo tempo provoca discussão, debate, e isso gera também uma nova interpretação, uma nova situação. Faz parte da socialização, da sociabilidade das pessoas. Agora, o significado para o grupo LGBT vai variar muito. Vai desde aquelas pessoas que foram educadas de uma maneira tradicional e que de repente se sentem de outro jeito e descobrem a sua identidade e tentam encontrar um novo lugar para si. E aí vai desde uma participação envergonhada e escondida até algo mais aberto e tudo mais. Mas é um lugar de reconhecimento, né? Eu acho que todas as pessoas, a princípio, quando sentem uma diferença em si, buscam os seus iguais para se fortalecer e depois de um certo momento, um pouco mais fortalecidos e corajosos, encaminham-se para outros espaços e tudo mais. Eu acho que isso faz parte. Belo Horizonte é uma cidade considerada tradicional em algumas coisas,
mas ao mesmo tempo tem se tornado ao longo dos anos muito abertas, né? A novidades, a interações, e isso permite também que todos aqueles grupos que estão na marginalidade ou na diversidade também consigam se posicionar e manifestar. Eu acho que a questão mais importante em relação a isso, né? Eu não acredito que há um aumento do número de espaços, mas um reconhecimento, né? E tem uma questão importante que eu acho que funciona dentro de todo o movimento econômico, capitalista, é que quando se tem dinheiro, os espaços abrem porque vai trazer enriquecimento e produção de lucro. Então, efetivamente, muitas das casas que abrem hoje estão buscando aquele cliente que pode pagar. Então isso também abre espaço para um grupo dentro dessa marginalidade. Não são todos, já que eles têm que buscar outras questões. É o caso do funk, por exemplo, né, que como estilo musical surgido nas comunidades, etc. e tal, ou samba, né, entre outras situações. Mas a gente vê a questão dos bailes funk, por exemplo, em várias comunidades acontecendo nas ruas, ao ar livre, com organização das pessoas que estão ali. Né? E isso atrai também. E, curiosamente, é um espaço também onde o público LGBT é reconhecido e se permite aquela aproximação também. Mas está dentro dessa questão de buscar identidade, de forçar uma ideia sobre o mundo e sobre as coisas.